galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. Lembrando que se você não sabe sobre a teoria dos conjuntos, recomendo que você veja o vídeo que está na descrição. Também tem exercícios, tá, para vocês sobre conjuntos. Porque muitos dos conceitos que eu vou trazer aqui eu expliquei nesse vídeo sobre a teoria dos conjuntos, tá? Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Bom, pessoal, coisa que a gente precisa saber sobre o conjunto dos números naturais é por que ele surgiu, tá? Por que o homem inventou esse conjunto aí? Porque ele tinha necessidade de fazer contagens, tá? Então, por isso que foi criado o conjunto dos números naturais, para isso, tá? E hoje ele é usado em muitas coisas do nosso dia a dia que vão garantir a nossa sobrevivência e o nosso conforto, tá? Como a alimentação, produção de matéria-prima, geração de energia e inúmeras outras coisas, tá? E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o símbolo desse conjunto, tá? A notação desse conjunto é o N, certo? Então, o N representa esse conjunto dos números naturais, tá? E quais elementos fazem parte desse conjunto dos números naturais? São os números inteiros, positivos, mais o zero, tá? Porque o zero ele não é positivo, nem negativo, ele é neutro, tá? Então, o primeiro elemento aqui do nosso conjunto é o zero, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Se a gente ver esses três pontinhos, o que ele vai querer representar? Representa pra gente que esse conjunto ele é infinito, certo? Ele é infinito. Por isso, eu já digo para vocês que todo elemento do conjunto dos números naturais possui um sucessor, certo? Todos possuem um sucessor, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Se eu quero saber qual que é o sucessor do número 3, por exemplo. Como que eu vou descobrir isso? O sucessor, gente, é sempre aquele número acrescentado de mais um, certo? Mais um número inteiro, tá? Eu coloquei esse N aqui, mas só para vocês quem não sabe, esse N é para me dizer um número qualquer, tá? O número que você quer ver aqui, tá? Então, aqui no caso, o nosso número seria o 3 aqui, né? Então, o nosso sucessor, 3 mais 1, que seria 4. Mesmo processo, o 9, eu tenho 10, o 100, 101 e assim sucessivamente. Mas e aí, pessoal? Se eu perguntar para vocês sobre o antecessor, todo número natural tem um antecessor? Será? Se o sucessor é acrescentar mais um, o antecessor é o tirar, né, pessoal? Então, vou tirar uma unidade aí, né? Então, se a gente for ver, quase todos têm um antecessor. Só que um deles não tem um antecessor, que no caso seria o zero. Tá? O zero ele tem sucessor. 0 mais 1, 1. Mas e qual que é o antecessor de zero? Não temos. Por quê? O conjunto dos números naturais ele começa no zero. Certo? Então eu não posso dizer que todo número do conjunto dos números naturais possui um antecessor, tá? Por conta que o zero ele não tem um antecessor, tá? Então a gente não pode afirmar isso. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando aqui. Números consecutivos. Pessoal, dois ou mais números, eles são consecutivos se um for antecessor ou sucessor do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, 5 e o 6. Eles são números consecutivos, porque, ó, o 6, ele é sucessor do 5, e o 5, ele é antecessor do 6, certo? Então, tá vendo que eles têm essa relação? Então, um é consecutivo do outro. Aqui eu coloquei dois números, mas eu posso colocar mais, né? 5, 6 e 7, ou 5, 6, 7 e 8. Pode ter muito mais, né, pessoal? Mas assim, tá vendo que são números consecutivos? Né? Porque, ó, eles têm essa relação, ó. O 5, ele é antecessor do 6 e do 7. O 7, né, é sucessor do 5 e do 6. Mesma coisa para esses outros aqui, tá? Então, a gente lembrar disso. Relação de consecutivo, números consecutivos. Reta numérica. A gente pode dispor os números naturais em uma reta, para fica bem mais fácil da gente visualizar. Então, vamos tentar fazer uma reta aqui, mais ou menos reta, né? E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente coloca um ponto para ser o zero, né? Porque é o primeiro número dos naturais. E a gente vai sempre marcando uma distância entre um ponto do outro. Tem que ter a mesma distância. É aqui que
Fica meio difícil, né, pessoal? Mas assim, é a mesma distância. E a gente vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem infinitos números, né, pessoal? Os naturais, eles só crescem, tá? Então a gente põe uns pontinhos aqui, tá? Então, é fácil a gente visualizar melhor na reta numérica. Desde que eu coloque o zero como um ponto inicial e defina uma distância. E aí eu vou marcando os outros pontos, tá? E com isso, fica fácil de a gente comparar os números, no sentido de que se eles são menores, maiores ou iguais, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a relação entre o 0 e o 3. Quem é menor, quem é maior, ou se eles são iguais um ao outro. A gente sabe que o 0, pela reta numérica, a gente sabe que o 0 ele é menor do que o 3, certo? Então, a bundinha menor fica para o 0 e a maior fica para o 3, certo? Então, quem é maior, o aberto do sinal fica para ele, certo? Então, por exemplo, vamos pegar outro número. 1 e 2. Quem é maior? O 2. Então, vai ser a boca aberta para o 2, certo? Agora, se eu tivesse o caso 2 e 2 são iguais, não são? É o mesmo número? Então, a gente usa o sinalzinho de igual, que é esse aqui. Beleza? Então, quarta numérica fica bem mais fácil, certo? Então, a gente está vendo que quem é menor, ele fica para a esquerda, né? E quem é maior sempre vai ficando para a direita, tá? Então, é só a gente lembrar disso, fica bem fácil, tá? Subconjuntos, tá? Eu expliquei sobre subconjuntos na teoria dos conjuntos, tá? Mas o que seria o subconjunto dos números naturais, tá? São conjuntos que agrupam números naturais que possuem alguma característica em comum, tá? Então, o mais conhecido que a gente tem aqui é o n acompanhado de um asterístico. O que quer dizer isso aqui, pessoal? É o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Então, quem que entraria nesse conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você reparou aqui? Você reparou? A gente repara que tem um número aqui que está faltando, que é quem? O 0. Por que o 0 não vai entrar? Porque esse subconjunto aqui é dos números não nulos, tá? Então, como o 0 ele é nulo, ele não vai entrar nesse subconjunto, beleza? E a gente tem muitos outros subconjuntos, basta eles terem nenhuma característica em comum. Por exemplo, eu posso ter os números naturais pares. Não posso? Seria 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Eu posso também ter ao contrário, os ímpares. Facilmente, 1, 3, 5, 7 e por aí vai, tá? Então eu posso colocar muitos outros, tá? Subconjuntos aqui. Pode ter o conjunto dos números naturais, os 3 primeiros números naturais, os 3, tipo, nesse sentido, tá? Bastam eles terem uma característica em comum, beleza? E aí hoje eu quero falar com vocês sobre as operações com números naturais. Eu vou trazer as operações da adição e as outras eu vou trazer no próximo vídeo para não ficar muito longo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre a adição, pessoal? Primeiro, a gente usa a adição em várias situações do nosso dia a dia que envolvem números, tá? Então ela é muito fundamental para tudo na nossa vida, tá? E o que está relacionado à adição para a gente? A adição, ela está ligada a acrescentar, juntar quantidades, certo? Então, basicamente, quando eu calculo a adição entre números, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma quantia que já existe e estou acrescentando outra. Por exemplo, vamos supor que você tem R$ 3 lá. R$ 3 que você ganhou do seu pai aí faz uns dias atrás. E aí, sua mãe vai lá e te dá mais R$ 2. Esses R$ 3 é a quantidade que você já tinha, existente. Mas esses R$ 2 você não tinha, sua mãe te deu agora, certo? Então, acrescentando 2 aos 3 que você tinha, quanto que você vai ter agora? Você vai ter R$ 5. Então, isso que é adição, certo? É pegar uma quantidade que existe e acrescentar outra sobre ela, certo? Então, vamos lá. Elementos da adição. Vamos continuar com esse exemplozinho aqui, ó. A gente somou 3 com 2 e que deu 5. Como que é chamado esses elementos da adição aqui? O 3 e o 2, eles fazem a mesma função, né? Eles estão se somando. Então, eles são chamados de parcelas, tá?
eles são a parcela. E o 5 é a soma, tá? Ou o resultado. Porque por que é importante falar isso? Porque talvez tenha algum exercício, alguma definição lá que vai estar falando soma, parcela. Aí você vai falar, o que é isso? Tá? Então, agora você já sabe, tá? Beleza, outra coisa importante que a gente tem que saber é sobre valor posicional, gente. Isso é muito importante na hora que a gente for calcular a adição entre números maiores, tá? Então, vamos lá. Valor posicional. Todo número tem isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, 10. Qual que é o valor posicional de 10? Valor posicional é essa questão de unidade, dezena, centena. Então, o 10, ele tem uma dezena, certo? Uma dezena e 0 unidades. Certo? Por exemplo, o 111, ele tem uma centena, uma dezena e uma unidade. E por que isso é importante pra gente? Porque na hora que você vai fazer a soma dos números lá, você tem que colocar, sempre somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, certo? Então isso é muito importante a gente saber o valor posicional dos números para a gente poder colocar, fazer a soma certinho, beleza? Então, vamos pensar aqui, ó, algoritmo da adição. Porque na hora que eu calculo números pequenos, é fácil eu calcular, mas se são números grandes, a gente usa um algoritmo, certo? Então, quando a gente falou de elemento posicional, por exemplo, 8 mais 3, ambos são unidades que estão sendo somadas, só que elas produzem o quê? Ó, é 11 aqui, né? Elas produzem dezena, porque a posição desse número aqui, ó, é uma dezena e uma unidade. Se isso acontecesse na minha conta, como é que eu faria? Vamos lá então, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 200 mais 343. Como que eu posso somar esse número aqui? O algoritmo, 343 mais 200. O que vocês reparam que eu fiz aqui? Eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, certo? Então, olha aqui, ó, 3 com 0, 3. 4 com 0, 4. 3 com 2, 5, certo? Tranquilo. Mas aí, como eu falei aqui do 8 mais 3, produziu outro valor. Como é que eu faria aqui no meu algoritmo? Por exemplo, 349 mais 244. Olha aqui. Se eu calculo isso, ó, 9 com 4 dá quanto? Dá 13, não dá? Eu vou colocar o 13 aqui? Não. Por quê? Esse 13, ele não é unidade. Aqui eu só vou colocar o que é unidade, tá? Esse 13, ele é composto por uma dezena e 3 unidades. Então, o que eu vou colocar? Eu vou deixar o 3 aqui, porque ele é unidade. Tá na casa das unidades, bonitinho. Como esse 1 é dezena, eu vou colocar na casa das dezenas, certo? Junto com o 4 e o 4, que eles estão na casa da dezena. E aí eu vou somar 1 com 4, 5, certo? 3 com 2, 5. Se tivesse um que passasse aí de 10 e já começasse a dezena, parece a mesma coisa, certo? Então, sempre a gente tem que lembrar disso, tá? Sempre de colocar unidade, somar unidade com unidade, dezena com dezena, certo? Por isso que a gente não pode colocar o número lá direto. A gente tem que colocar ele na posição certa, certo? Outra coisa importante, propriedades. Elas são importantes para a gente saber o que é certo, o que é errado eu fazer na hora que eu estou fazendo a adição, tá? Então, por isso que é importante a gente saber das propriedades, tá? Muito legal isso. Então, vamos começar pela primeira. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, tá? Propriedade comutativa diz o que para mim? Diz que quando eu adiciono dois números entre si, se eu inverto a ordem dessas parcelas, isso não vai alterar a soma, ou seja, o resultado. Então, por exemplo, se eu tenho 2 mais 3, quanto que é 2 mais 3? Fácil, 5. Mas e se eu faço 3 mais 2? Dá 5 também. Se eu coloco um número maior, por exemplo, 2, 4, 9, mais 3, 4, 3. E agora eu inverto aqui. Será que os dois vai dar o mesmo resultado? Ó, 249, 343.
Vamos somar eles aqui. 3 com 9 vai dar 12. Coloco 1 aqui, porque o 1, ele é dezena. 4 com 4, 8, 9. E aqui 5, 592. Vamos ver aqui, ó. 9 com 3, 12 vai 1. 5, 5. Ó, 5 aqui, gente, perdão. É 9. 4 com 4, 8 com 9. Então, 592 deu os dois, certo? Então, é essa a propriedade que diz pra mim. Então, não interessa quem eu vou pôr em cima, quem eu vou pôr embaixo. Tanto faz, você que decide. Só lembrar de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, bonitinho. Tá? Mas se você inverte a ordem, isso não tem nenhum problema. Tá? Outra propriedade que a gente tem aqui agora é a propriedade associativa. Vamos lá. Propriedade associativa. A gente fez a comutativa entre dois números. Aqui é quando a gente tem 3 ou mais números, tá? O que fala essa propriedade para mim? Que conforme eu associo a adição entre esses números, isso não vai alterar o resultado. Por exemplo, se eu faço 10 mais 11 mais 12, eu posso fazer adição entre esses três números de 3 formas diferentes. Mas será que essas 3 formas diferentes vai dar o mesmo resultado? Porque aqui, ó, eu posso começar calculando 11 mais 12, posso começar calculando 10 mais 11, posso começar calculando 10 mais o 12. Mas será que se eu fizer isso vai dar o mesmo resultado? Vamos ver. Ó, 11 com 12 dá quanto? 23. 23 mais 10 vai dar 33. Olha aqui, 10 com 11, 20, ó, 20 não. 21. 21 mais 12 vai dar 33. Olha aqui, 10 com 12, 22. 22 com 11 vai dar 33. Tá vendo que deu o mesmo resultado nessas 3 formas diferentes? Então é isso, pessoal. Conforme eu associo entre esses números aqui, eu coloquei 3, mas poderia ser muito mais. Sempre vai dar o mesmo resultado, tá? Então, soma aí quem você quiser primeiro. Começa pelo mais fácil, pelo mais difícil, você que sabe, tá? E uma outra coisinha, outra propriedade que a gente tem aqui, ó, elemento neutro, tá? Existência de um elemento neutro, tá? O que seria isso, esse elemento neutro? É aquele número que eu adiciono a outro e ele não vai interferir na minha conta, porque ele é neutro, tá? O próprio nome dele já diz. Quem que seria esse número? Seria o zero, certo? Porque se eu faço qualquer número, somar qualquer número com zero, vai dar o próprio número. Por exemplo, 2 mais 0, 10 mais 0, sempre vai dar o próprio número, 2, 10. O zero ele não interfere, certo? Então, qualquer número somado com zero dá o próprio número, tá? Então, com isso, vamos fazer alguns exercícios aqui pra gente fixar. Primeiro aqui, ó, de acordo com o censo realizado em 1991, o estado da Paraíba tem 1.546.042 homens e 1.654.578 mulheres. Qual é a população da Paraíba segundo esse censo? Pessoal, eu sempre gosto de fazer o quê? Ver o que o exercício está me pedindo, para mim não fazer coisa errada, não perder tempo com outras coisas. Então eu descobri o que ele quer saber qual que é a população. Aí eu vou voltar aqui e descobrir as informações que eu preciso, ó. A gente sabe que a gente tem esse valor de homens e esse valor de mulheres, essa quantidade, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar. Se eu vou juntar, eu vou usar o quê? A adição, tá? Então eu vou colocar aqui os valores para a gente poder somar. Beleza? Então vamos lá, ó. 2 com 8, 10. Coloco 1 aqui, junto com as dezenas. 1 com 4 com 7 vai dar 12. 1 com as centenas. 1 com 5, 6. 6 com 4 vai dar 10. 1 vai vir pra cá, certo? Pra dezena de milhar. Ó, 1 com 4 com 5, 10. Dezena de milhar. 1 com 5, 6. 6 com 6, 12. Vai 1. Vai lá pra unidade de milhão. 1 com 1 com 1, 3. Certo? Então, eu tenho essa quantidade, essa que é a população do estado de Paraíba, simples assim. Ó, outra questão. Em um jogo de computador,
Eduardo fez 990 pontos e seu primo Carlos 735. Quantos pontos eles fizeram juntos? Então, o que ele está querendo saber? Ele quer saber quantos pontos eles fizeram juntos. E o exercício, ele me deu a pontuação de cada um deles separados. O que eu vou fazer? Juntar. Então, vamos somar. 990 com 735. Então, aqui, ó, 0 com 5, 5. 9 com 3, 12. Aí, 1. E aqui vai dar 17. Então, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? 1.725 pontos que eles fizeram juntos, certo? Último exercício. Um veículo passou pelo quilômetro 375 de uma rodovia e ainda vai percorrer 129 quilômetros até concluir sua viagem. Quantos quilômetros ele percorrerá para chegar ao seu destino? O que ele quer saber, pessoal? Quantos quilômetros ele percorrerá para chegar ao seu destino? A gente já sabe que ele percorreu 375, que faltam 129. Como que eu vou saber quanto que ele vai precisar percorrer para chegar no destino? Basta juntar tudo. Então, 375 com 129. Então, 5 com 9 vai dar 14. Vai 1. 7 com 2, 9 com 1, 10. Vai 1. 1, 3, 4 com 5. Beleza? Então, 504 quilômetros que ele vai precisar ir para chegar ao seu destino. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu like, comentar aí o que você achou do vídeo. Se vocês têm sugestões de exercícios para trazer, dificuldade em algum conteúdo, tá? E compartilha com os seus amigos, tá bom? E fiquem ligados que eu vou postar o próximo depois, tá? Tchau, pessoal.